15 animais albinos mais lindos do mundo. Podemos encontrar animais albinos na natureza, aqueles que não produzem melanina e, portanto, são completamente brancos, tão fascinantes quanto os animais coloridos. Eles são muito menos em número e, portanto, são considerados quase raros. Esses animais não precisam de cor para se maravilhar com sua beleza. Confira nossa lista de 15 animais brancos puros que vão te surpreender. Se você tem, ou conhece, mais animais albinos que gostaria de compartilhar, use nossos comentários. Adoraríamos ter sua ajuda. Um cavalo. Os cavalos albinos se caracterizam por ter pelagem branca ou leitosa e olhos muito claros, que podem ser azuis, vermelhos ou até rosados. A falta de cor em seus pelos é decorrente de um fator genético. Dessa forma, os cavalos albinos apresentam pelagem de cor muito branca ou leitosa. De maneira geral, o albinismo é detectado oficialmente através de teste genético. No entanto, é importante ressaltar que algumas características visuais permitem fazer essa identificação. Além do pelo sem cor, os equinos albinos apresentam olhos muito claros, no caso dos cavalos selvagens pode ser até mesmo rosa. O focinho também tende a ser mais apagado. 2. Beija-flor. A espécie originária do beija-flor albino é nativa das Américas do Norte e Central e não está sob ameaça de extinção. Porém, as aves que nasceram brancas são mais vulneráveis a doenças, além de serem presas fáceis por causa da dificuldade de camuflagem. Qual a diferença entre animais albinos e leucísticos? Bem, o albinismo é uma condição de natureza genética em que ocorre uma falha na produção de melanina, ou o animal não produz, ou produz muito pouca. Neste caso, os pelos são brancos e os olhos rosa acinzentado. Já os animais leucísticos possuem a pelagem branca, mas também possuem melanina em seu organismo, como ocorre aos ursos do Ártico. Embora seja uma aberração genética, a beleza do beija-flor albino torna um dos bichinhos mais incrivelmente belos da natureza. Seus olhos, seu bico e suas patas são rosados devido à exposição de seus vasos sanguíneos pela falta de melanina, a substância química que normalmente dá toda a beleza do colorido dos beija-flores normais. Mas tudo isso tornou o beija-flor albino ainda mais belo e elegante, não acha? 3. Pitbull. O cão albino se caracteriza pela tonalidade rosada nos olhos e no nariz. Isso acontece por conta do fluxo sanguíneo difuso nessas áreas, que concede o efeito rosa aos olhos humanos. Em geral, o tom rosado nos olhos e no nariz é mais pálido. Nos lábios e ao redor, o cachorro albino também costuma apresentar essa tonalidade. Para ser considerado um cachorro albino, o pet precisa atender a uma condição genética onde há ausência de melanina. Essa substância, produzida pelo corpo, é quem dita a pigmentação da pele e pelos, protegendo até contra os raios ultravioletas. É exatamente por este ponto que precisamos ter cuidado com esses pets. 4. Baleia. Migalo faz parte de uma população de 15 a 17 mil baleias jubartes da região leste da Austrália. Este é um dos muitos grupos desses animais no hemisfério sul, que migram da Antártica para se reproduzir em águas tropicais. Pela sua coloração única, migalo fornece informações valiosas sobre o comportamento migratório das jubartes ao longo da costa australiana. Devido a esta razão, todas as embarcações, incluindo jet skis, são proibidas de se aproximar a menos de 500 metros de migalo e aeronaves não podem chegar a menos 2.000 pés. A multa por violar a lei é de $16.500. Ao longo dos últimos anos, migalo foi avistada inúmeras vezes, sempre próximo à mesma baleia jubarte macho, conhecida como Milo, que pode ser reconhecida por um padrão único de pigmentação. Antes disso, não se sabia que os machos da espécie viajavam com companheiros durante suas migrações. 5. Canguru. Um raro exemplar albino de uma espécie de canguru de árvore foi exibido pelo Parque Zoológico de Engave, em Boserup, a 256 km de Copenhague, Dinamarca. Carina Christensen, a dona do zoo, explicou que cangurus albinos são extremamente raros, nascendo brancos apenas um em cada 10.000 exemplares. 6. Cobra Python.
O Piton albina provém da zona sul do continente asiático. Esta serpente vive em florestas úmidas e zonas rochosas perto de água, podendo ficar submersa até 20 minutos. A cobra Piton albina é uma espécie robusta, embora bastante rara na natureza por ser alvo fácil de predadores, devido à sua coloração branca e amarela muito difícil de passar despercebida. Não é venenosa, mas pode facilmente esmagar um humano adulto. A Piton albina é uma cobra constritora, isto é, quando caça uma presa, aperta-a nos seus anéis e vai apertando pouco a pouco até sufocar, engolindo-a inteira depois de morta. Alimenta-se de ratos, coelhos, aves, e mamíferos de pequeno porte. A Piton albina é uma espécie ovípara, pondo até 40 ovos que a fêmea choca durante 2 meses. A saída dos filhotes do ovo pode se dar em 2 ou 3 dias, e a partir do momento em que surge são perfeitamente capazes de se alimentarem de pequenos mamíferos. Esta serpente Piton albina pode viver até aos 40 anos. Pode atingir 8 metros e pesar 80 kg. 7 Coruja. A natureza nos surpreende das formas mais incríveis. Sem dúvida, a vida real é mais impressionante do que ficção. Isso, pois somos bombardeados diariamente com belezas indescritíveis. Esse é o caso de uma coruja albina de olhos vermelhos que impressiona com tanta beleza. Coruja branca com olhos vermelhos. YouTube, Estrela Negra Russen. Detalhes genéticos raros fizeram com que essa ave entrasse para o rol das mais belas do planeta. O albinismo se caracteriza quando o corpo há pouca ou nenhuma pigmentação, melanina, no corpo. Sendo assim, as partes com cores acabam ficando sem os tons mais comuns. Cabelos, pele e olhos, por exemplo, ficam sem as colorações que costumamos ver. Os olhos vermelhos aparecem, pois a falta de pigmentação na íris faz com que os vasos sanguíneos fiquem destacados. Sendo assim, os olhos ficam dessa cor rara e linda. Esta coruja albina impressiona e é rara de ser encontrada. Estas aves têm diversas cores, inclusive branca, mas não por albinismo. 8 Crocodilo. O crocodilo albino tem um visual estranho, este facto atrapalha-o quando vai caçar porque a sua camuflagem não é tão eficaz. Este animal, que pode chegar a 4 metros de comprimento, é um dos animais que dependem mais da sua coloração diferente para poderem caçar e chegar à presa sem a assustar. O réptil só se conseguiria camuflar na neve, mas não iria sobreviver muito tempo num ambiente frio, porque não consegue controlar a sua temperatura, por isso tem de viver onde existe calor, para se aquecer. Por estas razões, um crocodilo albino dificilmente sobrevive num ambiente selvagem. A sua aparência é totalmente em amarelo claro, ao contrário do tigre branco e do leão branco, que tem cores nos olhos, nariz e listas. 9 Gato. O albinismo é uma mutação genética em que o gato nasce sem a enzima que produz a melanina, que é a responsável por dar cor aos pelos, cabelos e pele, dos seres humanos e dos animais. Por isso, o animal albino é completamente branco, sem nenhuma cor em todo o seu corpo, a não ser nos olhos. Como saber se o gato é albino? Nós precisamos olhar para a pele e o pelo do animal. A pele de um gato albino é rosa em um tom bem claro, quase branco, sem nenhuma mancha. Já o pelo é todo branco, sem nenhuma mancha ou marcação. O contorno dos olhos e o contorno da boca tem esse mesmo tom rosa claro da pele, assim como a ponta do focinho, a borda das orelhas, as almofadinhas da pata e as unhas. Para conferir isso, aperte a patinha para ver as unhas do bichano são todas bem clarinhas. Outras características importantes. A cor dos olhos também é um diferencial do gato albino. Enquanto o gato branco de olhos azuis, que não é difícil de encontrar, tem um tom mais intenso na íris, o gato albino tem o azul dos olhos em um tom bem clarinho, como o azul bebê. Pode ser que no lugar do azul o gato tenha olhos verdes ou um olho de cada cor, heterocromia. 10 Golfinho. Embora os golfinhos nariz de garrafa sejam geralmente da cor cinza, esta criatura extremamente rara é albina e não tem coloração. Pesquisadores de ciência marinha e tecnologia da Universidade de Tóquio explicaram em um artigo que é esse o motivo pelo qual ele muda de cor quando fica muito agitado. Mamíferos que nascem albinos não possuem melanina, o que dá a cor aos olhos e pele.
Eles ressaltaram que golfinhos albinos são extremamente raros. Cetáceos albinos são presas fáceis para os predadores, pois não conseguem se camuflar na paisagem da mesma forma que seus parentes da cor cinza. 11 Gorila. Por meio da análise dos cromossomos do animal, os pesquisadores descobriram que a origem de seu albinismo estava ligada a uma alteração do gene SLC45A2, transmitida pelo pai e pela mãe. O albinismo é uma anomalia recessiva, isto é, para ser albino, é preciso ter os dois cromossomos com a mutação do albinismo. Os cientistas explicam que a consanguinidade é incomum entre os gorilas. Para o albinismo de floco de neve, ocorreram duas circunstâncias: a existência em seu grupo de um membro com este cromossomo albino, provavelmente o avô, e o parentesco dentro do clã entre seus descendentes. Se este cromossomo foi passando de pais para filhos e, de repente, um tio e uma sobrinha cruzaram, é possível que ambos levassem o cromossomo albino e ocorresse a casualidade de passarem o cromossomo a floco de neve. 12 Leão. Podem existir também leões que são brancos através do albinismo. Diferentes dos leucísticos, esses possuem os olhos vermelhos e apresentam grande sensibilidade ao sol. Estes são ainda mais raros e não possuem melanina, não possuindo nenhum caso registrado de um exemplar realmente albino. O leão branco é uma rara mutação de cor do leão sul-africano, devido a uma particularidade genética chamada leucismo. O leão branco não constitui uma subespécie separada. Distingue-se dos leões sul-africanos normais apenas pela sua pelagem muito clara, quase branca, causada por anomalias em seus genes. 13 Pavão. Tonalidade explosiva. A mutação faz com que o animal seja completamente branco, exceto pelos olhos. No entanto, o resto dos espécimes apresentam tons de azul e verde fortes e iridescentes. Dieta. Como são onívoros, os pavões albinos se alimentam de plantas, insetos ou pequenos vertebrados, como répteis ou anfíbios. Expectativa de vida. Segundo os criadores, foi observado que a criação dessa espécie em cativeiro aumenta sua expectativa de vida. No entanto, em espécimes que têm a mutação e vivem na natureza, seu tempo de vida é mais curto. O canto deles lembra um felino. Quando os pavões cantam, o som é bastante semelhante ao miado dos gatos. No entanto, esse tom também pode ser semelhante a grasnidos. Aparentemente, isso depende do momento e da situação. Assim, seus cantos são utilizados como um chamado, um pedido aos pais ou para transmitir angústia diante da solidão. Dimorfismo sexual. Os machos, que são maiores, têm uma cauda espetacular, tanto no diâmetro quanto na coloração original e chamativa. Aparentemente, seu objetivo principal é evolutivo, uma vez que buscam com isso atrair a atenção das fêmeas. 14 Tigre. Também conhecido como tigre real de Bengala, mede em média 2,9 metros da cabeça à cauda, e pesa cerca de 220 kg. As fêmeas são menores, medindo cerca de 2,5 metros de comprimento e pesando aproximadamente 140 kg. Tigres brancos, com ou sem listras, são uma variação do tigre de Bengala. O tigre branco não é albino, é um tipo raro de tigre de Bengala com um gene recessivo, que pode nascer de dois pais normais. Existem outras variações na pelagem do tigre, como listras menos visíveis ou mais próximas, formando manchas largas na pelagem, conhecido como tigre negro. 15 Porco-espinho. O albinismo estrito implica na completa perda de função dessa enzima, afirma o professor da PUC-RS que é doutor em genética evolutiva, com foco na pigmentação de felinos. Além da pele branca, outra característica que pode ser observada em animais albinos são os olhos vermelhos, que também são atingidos pela falta de pigmento. Com condição hereditária recessiva, para que um filhote nasça albino, o pai e a mãe devem ter o alelo recessivo para o albinismo. Possíveis problemas. Os seres albinos costumam ter uma sobrevida menor, se comparada aos demais, e geralmente não deixam descendentes. Isso ocorre em razão das complicações que podem ser associadas aos que têm essa mutação. Um dos principais motivos é o fato de animais silvestres não terem muitas chances de se camuflarem na natureza, com o objetivo de se proteger de predadores.
A seleção natural acaba tendo um impacto maior sobre estes indivíduos. Se gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu joinha e o seu comentário.